Olá, boa tarde para você. Ontem os parlamentares de Cubatão realizaram mais uma sessão ordinária do Legislativo da cidade. Os trabalhos que foram realizados nós vamos acompanhar agora na reportagem com Washington Luiz. Durante a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Marcinho apresentou uma moção de aplauso aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e a Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Marcos Roberto Silvotinho solicitou, através de requerimento, a formação de uma comissão especial de vereadores para apurar se as empresas estabelecidas em Cubatão estão cumprindo o percentual mínimo de contratação de pessoas com deficiência exigido pela legislação federal. Na ordem do dia, o projeto de lei de autoria do vereador Marcinho, que denomina Gilvia Vicente Xavier a Praça de Portugal com a Avenida Europa no Jardim Casqueiro, foi aprovado, assim como o do vereador Alexandre Mendes Utopete, que institui no calendário oficial do município a Festa do Pescador. O projeto de lei complementar, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, foi aprovado, porém, registrando o voto contrário dos vereadores Marcinho e Guilherme do Salão. E foi aprovado também pelos parlamentares o projeto de lei que dispõe sobre o prazo para a implementação do cadastro sigiloso de 12 meses de trabalhadores elegíveis à contratação. Confira outros destaques do dia. Carreta de exames no Romeirão realiza ecocardiogramas por livre demanda. Unidade de Saúde Cubatense promove a ação do Dia Laranja, movimento pelo fim da violência contra a mulher. Secretaria de Saúde Cubatense amplia atendimento da vacina antirrábica em 7 unidades da cidade. Meio de mais uma semana, hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Fique com a gente, conectado e ligado na nossa programação. Além do 48.2 da sua TV, nós estamos também no YouTube e Facebook da TV Câmara Cubatão. Hoje, amanhã e no próximo dia 14, os exames de ecocardiograma serão realizados por demanda livre na carreta de exames que está no Centro Esportivo Romeirão, aqui em Cubatão. Para ser atendido, você precisa ter o encaminhamento médico do município ou do estado, documento com foto contendo o CPF ou o cartão do SUS. Nesses 3 dias, os atendimentos serão realizados com a distribuição de senhas. A carreta de exames abre às 8 horas da manhã, lá no Romeirão, que fica na rua Pedro de Toledo, número 333, na Vila Couto. Nosso assunto ainda é saúde. Falamos agora de algo que incomoda muita gente. A queda de cabelo pode ter muitas causas. O importante é descobrir a raiz do problema. Essa situação tem solução e começa com uma avaliação personalizada. Perder cabelo é algo que preocupa muita gente. Será que é normal ver fios caindo todos os dias? A dermatologista doutora Maiara, especialista em tricologia, explica as principais causas e os tratamentos mais adequados para controlar o problema. A médica afirma que é normal perder alguns fios por dia, mas quando a queda aumenta, pode estar ligada à anemia, doenças da tireoide ou ao estresse. Normalmente a gente perde 100 a 150 fios diariamente e isso é completamente saudável. No consultório, o que eu mais vejo, sem dúvida nenhuma, é anemia, hipotireoidismo, né? E também deficiências de vitaminas, são muito frequentes. Então, quando o paciente vem aqui, a gente faz, né, os diagnósticos através de exames, né? E também tem a tricoscopia, que é o nosso exame do couro cabeludo e da haste, mas sem dúvida essas são as principais causas. O estresse, ele é um gatilho para acelerar nosso ciclo capilar para entrar em fase de queda. Existem vários tipos de queda de cabelo, que são identificadas por meio de exames específicos. Principalmente o eflúvio telógeno, né, que é a queda capilar propriamente dita. Tem o eflúvio por questões de uso de medicação também, né? E a gente tem a alopecia areata, tem a alopecia androgenética. Então são vários nomes, né, de tipos de queda de cabelo que a gente consegue fazer o diagnóstico também.
principalmente com a anamnese, né, que é o nosso exame de conversa mesmo no consultório. Depois a gente tem a tricoscopia, que é uma câmera que a gente analisa tanto o couro cabeludo quanto a haste e os exames laboratoriais. Então, sem esse trio, a gente não consegue chegar num diagnóstico correto. O diagnóstico correto é fundamental para definir o melhor tratamento. A alimentação também tem papel importante na saúde dos fios. O grande segredo é qual é a causa da sua queda, né? Então, é o seu couro cabeludo inflamado? É a sua vitamina? Tudo bem, mas qual é o nutriente que a gente está suplementando? Na tua alimentação, o que você consegue substituir, né? Que é a via mais saudável é sempre o alimento. Verduras e vegetais, né, são bem importantes porque tem bastante vitamina importante para o cabelo, como o zinco. A vitamina D acaba sendo o sol, mas a gente agora tem, né, um guideline novo indicando mais a parte por comprimidos, né, para preservar câncer de pele, rugas. Mas também as carnes, né, que tem bastante B12, ferro, né, então... No geral, são esses os pontos mais importantes. O tratamento para a queda de cabelo depende da causa da perda dos fios. Só depois da avaliação, o especialista indica o cuidado ideal. A dermatologista também alerta para os mitos sobre o problema e reforça que é fundamental buscar orientação profissional. Se a gente tem a deficiência nutricional, suplementar, mas entendendo o porquê da causa, né, dessa deficiência. Existe a terapia capilar, né, também, que é importante, que a gente consegue acelerar um pouquinho o ciclo capilar, né, mas sempre, sem dúvida, o melhor tratamento é de acordo com a causa. Bom, primeiro é sobre o shampoo, né, anti-queda, que a gente comentou. Então, realmente, assim, não vai tratar a deficiência nutricional, não vai tratar um hipotireoidismo. Então, o shampoo anti-queda não vale a pena, né? Outra coisa também é lavar menos os cabelos, porque vai cair, a pessoa pensa que vai cair menos, na verdade isso deixa o nosso couro cabeludo mais oleoso, com mais descamação, com mais risco de queda. Então esse é um mito também bem clássico aqui. Outro também é tomar vitamina sem nenhuma orientação, né? A tricologia, a gente precisa entender o paciente como um todo, né? Então, a gente tem que examinar, né, couro cabeludo, ver as medicações que são possíveis, né? Quais são as doenças, às vezes, que não foram diagnosticadas, se tem a deficiência, como é que é feita a suplementação, né? Às vezes, a pessoa precisa de suplementação, mas tem alguma intercorrência para não poder suplementar por algum motivo, né? Qual via? Então, isso tem que ser, né, assim, uma consulta médica mesmo, de preferência com o médico dermatologista que se especializou em tricologia, né? Porque a gente tem algumas nuances, assim, uma experiência maior, né? Que pode gerar um sucesso bem maior, né, para o paciente. E até eu vou passar por uma consulta. Bom, aqui, então, o que a gente está vendo na pontinha dos fios, ó, muita haste quebrada. O ideal para o cabelo ficar bonito, a gente cortar essas pontas duplas, né, quebradas. É isso aí, gente. Vou cortar o cabelo. Cubatão começou a oferecer atendimento e vacinação antirrábica em 7 unidades de saúde aqui do município. Antes, o atendimento era realizado apenas no PS Central da cidade, que ainda assim continuará oferecendo o serviço 24 horas por dia em casos de exposição a acidentes com animais. Agora, vamos às listas dessas unidades. Lá no Jardim Casqueiro, na Rua Espanha, sem número, Vila Nova, na Rua São João, número 185, no Jardim 31 de Março, na Rua Antônio Simões de Almeida, também sem número, na Vila Natal, Rua dos Cravos, 331, Morro do Índio, Avenida Principal, número 3467, também tem no Vale Verde, na Rua Vereador Paulo Nós, sem número também. Na Cota 200, é na Passarela 2 da Via Anchieta, no quilômetro 50, também sem número. Uma pesquisa realizada pelo Banco BV foi registrada uma alta de 0,92% no preço dos automóveis usados. Um acumulado de 6% em 12 meses, mas assim a população ainda continua tendo uma preferência por carros seminovos. É o que nós vamos conferir agora na reportagem.
A preferência da população por carros seminovos e usados se dá pelo custo-benefício. Outras vantagens incluem o seguro e o IPVA mais barato, o que garante o poder de escolha por um modelo dos sonhos, com um valor que cabe no bolso. Existe um movimento mundial de escassez dos chips eletrônicos, componentes eletrônicos, semicondutores, né? Então isso está atrasando a entrega dos veículos novos. Então existe essa dificuldade das concessionárias em relação a isso, e no Brasil também a gente soma a taxa alta, a taxa Selic alta, né, que deixa os juros altos e complica a questão do crédito e a facilidade da compra dos veículos novos. Então são esses complicadores que estão empurrando as pessoas para comprar mais usados, e conforme essa demanda aumenta, o preço consequentemente também é empurrado para cima. Por isso esse fenômeno aí dos preços acima do valor da inflação. Nesta loja de seminovos, aqui no bairro da Vila Nova, em Cubatão, estão disponíveis 12 veículos automotivos. Em comparação ao ano passado, os clientes estavam com mais recursos financeiros e tinham mais possibilidade de adquirir o veículo. Mas uma coisa pode se afirmar, que todo mundo quer o seu automóvel por um preço mais acessível. A procura em seminovos em Cubatão, ela tem tido um aumento exponencial esse ano, tá? Mas devido a alguns problemas, nem todos os clientes são de fato contemplados com o direito de conseguir pegar um carro por financiamento. Alguns optam também em estar pegando um veículo à vista, que é mais vantagem para eles, que eles falam que não tendo dívida fica bem melhor a situação. O que acaba acontecendo frequentemente é que os clientes não conseguem ter o CPF aprovado para a compra. E agora? Será que é possível realizar o sonho de ter o veículo? Falar, mas meu nome está limpo porque não foi aprovado. É porque o score dele é baixo, ou seja, eles não usam o CPF deles nas compras, nas contas. Isso dificulta um pouco. Quando eles não são aprovados, eles buscam outras alternativas, como o financiamento bancário. Eles vão até a agência bancária, onde eles têm conta, né? E conversando com o gerente, eles conseguem estar pegando uma carta de crédito para buscar o veículo, ou pegar um empréstimo bancário para estar pegando o veículo à vista. Um cliente da loja conseguiu conquistar o carro tão sonhado e ainda ganhou um cupom que garantiu um valor maior. A gente conseguiu fazer essa conquista, fazer com que o cliente comprasse, e dentro desse financiamento havia um sorteio entre a parceira financeira. E aí cada cliente ganhava um cupom, um número, não lembro no momento, mas acabou sendo contemplado na nossa loja que o cliente ganhou um valor que pagou o carro e ainda sobrou dinheiro para ele. Será que esse panorama dos automotivos usados de seminovos vão continuar compensando no campo financeiro? Vai depender muito dessa questão de baixar o preço dos financiamentos, né, o crédito mais barato, que já tem apontado uma tendência para baixa da Selic, mas vai continuar alto o crédito, e também da normalização do fornecimento desses carros. Enquanto não normalizar a oferta, consequentemente a opção pelos seminovos usados vai ser maior, e a pressão nesse mercado também vai se manter maior. O resultado do processo seletivo para as vagas remanescentes do FIES já está disponível. Os candidatos podem acessar a lista através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes que foram pré-selecionados devem comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. O prazo para realizar essa comprovação termina já amanhã. O presidente Lula está em Belém, no Pará, se preparando para a COP30, que começa na próxima segunda-feira. Ele participa de um novo encontro com chefes de governos estrangeiros e representantes internacionais. Uma das reuniões será com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O foco principal dessas reuniões é angariar recursos para a Fundação de Proteção às Florestas Tropicais aqui do Brasil. Amanhã, Lula será responsável por abrir os discursos na cúpula de líderes da conferência.
Este evento reunirá mais de 130 autoridades internacionais até a próxima sexta-feira. A expectativa é que o fundo seja oficialmente lançado durante a COP30 como parte dos esforços brasileiros para promover a conservação ambiental globalmente. Depois do intervalo, o acordo com a INSS, financeiras terão que suspender cobrança de seguros de crédito consignado. Teremos ainda para você a sua previsão do tempo e o quadro Entendendo Direito. Agora imagens do Pier do Jardim Casqueiro, meio de semana ensolarado aqui na nossa cidade. O sol decidiu aparecer para nos tirar o mofo depois de tanta chuva, não é mesmo? Olha, turma, os termômetros estão lá em cima, marcando agora na casa dos 32 graus. Daqui a pouco, mais detalhes do tempo para você. Nós estamos também para as redes sociais. TV Câmara Cubatão, no Instagram, YouTube e também no Facebook. Não sai daí, voltamos já. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Nós já estamos de volta com o seu N1, como parte das ações alusivas ao Dia Laranja, movimento global de combate à violência contra a mulher. A Unidade de Saúde da Família CAIC realiza atividade voltada ao acolhimento, informação, fortalecimento de rede de proteção às mulheres. Hoje, a unidade, comandada aí por uma roda de conversa de mulheres, aborda temas como orientação jurídica, o papel do Conselho da Mulher e dinâmicas de autocuidado. Será na sede da Associação de Moradores da Vila Esperança, na Rua Santa Bárbara 15, no Sítio Novo. No mês de novembro é conhecido como um marco, para a rede de proteção, resultando na celebração oficial do Orange Day, em 25 de novembro, promovido pelo Conselho da Mulher e pela Secretaria da Mulher. A participação das unidades CAIC e futuramente da UBS da Cota 200 reforça o compromisso de Cubatão com a promoção da equidade, do respeito e da dignidade das mulheres. Nós mudamos de assunto para falar que, após acordo com o INSS, financeiras terão que suspender as cobranças de seguro de crédito consignado. O INSS firmou um termo de compromisso para que o Banco Inter, a Facta Financeira, além da Cobut ou Sociedade de Crédito, suspendam de maneira imediata a cobrança de seguro prestamista nas operações de crédito consignado ofertada para aposentados e pensionistas. Também conhecida como proteção financeira, o seguro de vida, o seguro prestamista, é uma modalidade de seguro atrelada ao crédito que garante o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez, desemprego ou situação previstas na apólice. Com o termo, as instituições também se comprometem a devolver os valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista, caso seja comprovada a irregularidade após o processo administrativo, com garantia de ampla defesa contraditório. Em 15 de outubro, o INSS havia suspendido a realização de novas operações de crédito consignado com essas instituições, que estavam sob investigação do órgão do governo federal, incluindo a Controladoria Geral da União. Na ocasião, o Instituto disse que a decisão era uma medida necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público até a conclusão definitiva dos processos de apuração. Em contrapartida, o INSS diz que restabelecer a possibilidade de averbação dos novos empréstimos consignados pela instituição até a conclusão dos processos administrativos em andamento.
Em nota, o Inter confirma que assinou um termo de compromisso com o INSS para restabelecer a oferta do consignado, mas não detalha como era feita a cobrança do seguro e os valores. A Facta Financeira também confirmou que assinou o acordo e diz que a oferta de crédito consignado voltará assim que for publicada no Diário Oficial da União. A empresa também diz que sempre atuou dentro das normas legais e regulatórias do setor, com total transparência e respeito ao consumidor. E agora a prestação de serviço para você, né? Vamos fazer aquele mapa para poder olhar como é que está o trânsito também, as redes sociais da Câmara de Cubatão. A gente já vai então para o nosso quadro para acompanhar, começando pelas estradas com o mapa, turma, porque hoje de manhã, quem precisou trabalhar teve um grande prejuízo, além de ter precisado de muita paciência. Pessoas que se atrasaram 1 hora para chegar ao trabalho, tanto quem trabalha aqui em Cubatão, quem trabalha em Santos, e tudo por uma obra da Sabesp. Ó, esse trecho vermelhinho aqui é na cidade de Santos, Avenida Martins Fontes. É aqui que acontece uma obra da Sabesp que prejudicou o trânsito não só aqui, toda essa faixa da via das 4 pistas, quem vem também sentido Cubatão. Vini, vamos sentido Cubatão então, por gentileza, porque desse ponto até aqui, o Rio Casqueiro, Vini, pode parar aqui por gentileza, até essa parte do Rio Casqueiro, aqui tem a ponte que passa pelo Rio Casqueiro, estava na manhã de hoje com muito trânsito, tudo completamente parado. A gente segue aqui, Vini, por gentileza, esse trânsito ele veio até esse trecho aqui, Vini, pode parar por gentileza, ó. Aqui SESI Cubatão, Rodovia dos Imigrantes, a região aqui do Bolsão. Toda essa interligação da via Anchieta com a via Imigrantes lá no Bolsão estava completamente parado por conta da obra lá na região do Sabuó, na cidade de Santos, com essa obra da Sabesp, que foi durante a madrugada. Eles não finalizaram a obra, uma via apenas estava sendo liberada, então o trânsito ficou bem ruim. Inclusive, nosso repórter, Lucas Sena, ele demorou para chegar hoje até a TV por conta deste trânsito, tá? Agora a gente vai vindo aqui para Cubatão, Vini, por gentileza, acompanhar a movimentação. Parque Cotia Pará. Pode parar aqui, Vini, por gentileza. Ó, a região ali da Vila Nova, próximo a ligação que consegue fazer para Vila Esperança, Vila Natal também, com um pouco de trânsito. A gente sobe aqui em direção à região central, Vini, por favor, ó, ali perto do hospital, aqui também, ó, próximo da 9 de abril também com um pouco de trânsito nesse momento, né? São os pontos amarelos que a gente pode acompanhar, então, a movimentação, o trânsito hoje um pouco melhor do que ontem aqui em Cubatão, mas complicou durante a manhã de hoje para quem precisava ir para o trabalho. A gente muda agora a prestação de serviço para dar uma olhada no Instagram da Câmara. Aliás, não, Vini, perdão, imagens da Imigrantes, né? Vamos com as imagens da Imigrantes, por favor. Acompanhar a movimentação das estradas. Aqui nós temos as câmeras da Imigrantes para acompanhar a movimentação no sistema Anchieta Imigrantes. Vini, por gentileza, aí a primeira câmera para a gente pode abrir aí já para poder acompanhar. Aqui a Ribeirão Couros, vamos para outra câmera, Vini, por favor. A gente vai acompanhando o trecho de Cubatão, turma. Trevo Cubatão, quilômetro 55, Vini. Pode colocar em tela cheia para o pessoal acompanhar, olha só. Um sol para cada um, né? Tá aí os caminhões na rodovia. A gente acompanha essa movimentação, trocando de câmera, Vini, para a gente poder dar o outro panorama do trânsito, a gente acompanhar a movimentação aqui pelas... Pode escolher uma câmera aí, Vini, a gente tem um trecho de Serra Anchieta, quilômetro 43, tá certo então para você a movimentação, o panorama das estradas. Agora chegou a hora de monitorar o Instagram aqui da Câmara de Cubatão, né? O que está acontecendo no Legislativo da nossa cidade, o Vini vai espelhar para a gente então o Instagram para a gente dar essa monitorada juntos, tá aqui. Já temos, depois de que eu falei ontem da sessão ordinária, outros posts, né? Tem esse primeiro aqui, Vini, vamos dar uma olhadinha? Parece que é uma moção de aplauso esse aqui, não é isso? Maracinho apresenta a moção de aplausos a agentes de saúde e combate a endemias. Bacana demais o reconhecimento do pessoal da saúde. Aqui tem o texto, o vereador Maracinho apresentou aí na sessão ordinária essa moção de aplauso. Você pode conferir tudo no Instagram, assim como no site da Câmara de Cubatão. Vamos para o próximo post lá, Vini, que tem também aqui um outro post. Grupo de vereadores vai apurar se empresas cumprem o percentual de contratações de PCD. Outra matéria que você pode acompanhar lá no Instagram da Câmara de Cubatão aqui para você. E tem também o nosso Instagram, Vini. Vamos dar um pulinho lá no nosso perfil, por favor? Aqui da nossa TV Câmara de Cubatão. Você pode acompanhar, então, as nossas reportagens, previsão do tempo, tudo para você, as nossas redes sociais. Tá certo? Então, Vini, muito obrigado. Agora, vamos para o tempo, outra prestação de serviço.
uma quarta-feira ensolarada, como eu falei para você. Imagens do Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação aqui em Cubatão, o sol reinando, né, por aqui. A gente consegue acompanhar aí como é que tá essa quarta-feira de sol, a máxima de 32 graus. Os ventos sopram aí 26 km por hora. A gente confere mais detalhes da previsão a partir de agora. A quinta-feira começa com céu nublado e possibilidade de garoa ao longo de todo o dia. Já à noite ocorrem pancadas de chuva. Os termômetros variam com mínima de 19 e máxima de 20 graus. Os ventos serão fracos na nossa cidade, soprando 11 km por hora. A umidade relativa do ar pode variar entre 84% e 96%. Moradia é um direito fundamental previsto na Constituição, mas na prática surgem muitas dúvidas sobre o aluguel, inadimplência e também despejo. Agora nós vamos entender direito e esclarecer os principais pontos sobre contratos de locação e proteção ao inquilino e ao proprietário. Outro assunto que gera bastante dúvida para esclarecer, doutor Hugo, está aqui com a gente. Boa tarde para você, doutor. Tudo bem? Vamos lá então falar desse assunto, né? Muita gente alugando casa, querendo sua moradia. Doutor, quando o imóvel, né, ele é alugado, apresenta vícios ou problemas, o locador não faz ali os reparos. O que o inquilino pode fazer nessa situação? Bom, o primeiro ponto, óbvio, é contratar um advogado, mas eu indico que o inquilino registre isso hoje por fotografia, vídeo, hoje todo mundo tem um celular na mão, é possível fazer essa verificação dentro do imóvel e que notifique, contrate um advogado para realizar uma notificação extrajudicial perante o dono do imóvel para sanar esses problemas. E em casos ali de atraso do pagamento do aluguel, isso também acontece bastante, né? Quanto tempo o inquilino tem para regularizar essa situação antes de correr o risco do despejo? Bom, é possível também, de forma extrajudicial, o inquilino fazer um acordo juntamente com o dono do imóvel para fazer a quitação desses débitos, mas eventualmente caso seja intentada uma ação de despejo, que é a ação correta para a retirada do imóvel, do inquilino do imóvel, é possível fazer a quitação em 15 dias. O proprietário ele pode aumentar o valor do aluguel a qualquer momento ou existem regras específicas para acontecer esse reajuste? Bom, a gente tem regras específicas na lei do inquilinato, especificamente no artigo 18, que prevê essa questão do reajuste. Geralmente nos contratos é comum que se faça o reajuste a cada 1 ano, certo? E também é a questão do índice e a correção que será feita, geralmente é pactuado entre as partes, tanto o locador como o inquilino. Doutor, quais são os cuidados essenciais que o inquilino deve ter antes de assinar um contrato de locação? Bom, primeiramente precisa realizar a contratação de um advogado, porque as pessoas não têm muito esse costume de contratar o advogado, vai lá, assina contratos e depois se arrepende porque não sabe, não entende algumas cláusulas jurídicas, mas é importante que se observe a questão de reajuste, se a questão do preço, pagamento, prazo desse contrato, enfim, essas questões do laudo de vistoria inicial, que é muito importante, laudo de vistoria de saída também é muito importante, que garante os direitos tanto para o inquilino como para o dono do imóvel. Muito bem, vamos agora para as perguntas que chegaram pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook, YouTube e Instagram. Doutora, a pergunta é a seguinte: estou desempregado e atrasei 3 meses de aluguel. O dono do imóvel pode me tirar de casa imediatamente? Não é possível essa retirada imediata. Necessita que o dono do imóvel intente uma ação na justiça para despejo e também o inquilino vai ter a possibilidade, seja um despejo liminar, ele será intimado dentro do contraditório aí do processo civil e será feita a oportunização de realizar o pagamento e a quitação desse débito. Mas também nada impede de que se faça um acordo extrajudicial e que quite isso sem a necessidade de uma ação de despejo. Perfeito. A segunda pergunta, gente, isso acontece com bastante pessoas, tá? Até mesmo comigo ali na hora de assinar um contrato sem ser de locação. Mas olha só, assinei um contrato sem ler direito. Isso acontece bastante. Descobri que tem uma cláusula abusiva. Eu posso pedir a revisão? Sim, é possível fazer pleitear essa revisão, seja também, acredito que de forma amigável, é possível fazer um aditivo e cancelamento dessa cláusula, pode sentar o advogado do proprietário do imóvel, o advogado do inquilino e chegar num consenso e realizar o cancelamento expresso dessa cláusula que constou no contrato, mas também, caso não haja resistência por parte do dono do imóvel, é possível que isso seja discutido judicialmente. Turma, é importante você fazer toda a leitura do seu contrato, tá? Doutor, muito obrigado, uma ótima tarde para você e volte sempre aqui com a gente, viu? Uma ótima tarde para você. Você pode rever o nosso quadro pelas redes sociais da TV Câmara Cubatão, no Instagram, YouTube, Facebook. Boa tarde para você. Tchau.